Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Estamos aqui no gramado do Nabi Abichedi, onde há pouco terminou aqui série de entrevistas coletivas e terminou o jogo, obviamente. O Internacional empatou com o Red Bull Bragantino em 0-0 por aqui, estreia de Eduardo Cudê nessa sua segunda passagem pelo Internacional, e tem muito pra gente destacar do que o Tchatcho Cudê falou. José Olavo Bisol, diretor de futebol do Inter, concedeu entrevista coletiva também aqui no Nabi Abichedi e falou da bronca com a arbitragem e também falou sobre o zagueiro preterido pelo Internacional. Eu vou trazer mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Eu perdi. Eu tinha jogado aí um ambos marcam e vitória do Inter ou empate, acabei me lascando, mas foi um jogo de bastante oportunidades, teve bola na trave dos dois lados, teve os dois goleiros trabalhando bastante, e a gente vai destacar um pouco de que Eduardo Cudê falou aqui, José Olavo Bisol, e o que a gente enxergou dessa partida entre Red Bull Bragantino e Inter aqui, direto de Bragança Paulista, no gramado, tapete aqui do Nabi Abichedi. Pessoal, quero começar destacando aqui que sobre o jogo foi um primeiro tempo ruim do Inter, tá? Um primeiro tempo de vontade, de intensidade, como a gente muito fala sobre os trabalhos do Eduardo Cudê, mas de pouquíssimas oportunidades reais de gol do Internacional. Acionando muito o Ener Valencia, e a gente pode destacar sobre o time que o Rocher foi estreante da tarde, entrando na vaga do John, foi o titular. Eu até conversei com algumas pessoas no bastidor que me disseram, cara, o problema é que todo técnico quer ter dois bons goleiros de bom nível para optar por um deles. Teve também novidade no meio de campo, o Rômulo foi para o banco de reservas, o Johnny, que para mim foi o melhor em campo, foi o melhor também da transmissão da Rádio Bandeirantes, vi que da TV Globo também, que transmitiu a partida, foi o melhor em campo. O volante norte-americano Johnny foi muito bem, tá retornando de uma gastroenterite, jogou muito bem também, e o Rômulo foi para o banco. O meio de campo do Inter tinha Johnny como primeiro volante, Arangues e Depena mais abertos, Alan Patrick ali na frente, e ainda um ataque com Wanderson e Ener Valencia. Na defesa tinha Rocher, Bustos, Mercado, Nico Hernandes, que não foi bem na partida definitivamente, teve bons jogos, mas hoje não foi bem o Nico Hernandes, e o René na lateral esquerda. Sobre a partida, tá? Eu questionei até o Eduardo Cudê sobre a falta de efetividade do Inter. Já são aí pelo menos 4 jogos consecutivos que o Inter não vai às redes. O último jogo foi contra o Independiente Medellín, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela Copa Libertadores. E ele citou que 2 dias de trabalho, que foi o que o Inter teve desde a sua chegada, é muito pouco. Que, claro, tem que fazer correções, mas que ainda é muito pouco tempo. Que vai melhorando a ideia e não o time necessariamente. Eu achei essa resposta do Cudê bem interessante. Ele disse que tem que elogiar bastante a vontade dos jogadores dentro de campo. Pode não estar fazendo os gols? É verdade, isso ele já estava analisando antes da sua chegada, mas que hoje o Inter criou, ele fala do geramos chances, criamos chances, e que isso também foi muito importante, mas que tem que corrigir essa questão. Ele citou muito os lances do Ener Valencia, que talvez tenha sido o jogador que lá na frente do Inter mais tenha criado boas oportunidades. Ele seguiu destacando que é muito pouco tempo de futebol. E aí ele citou que por mais que seja pouco tempo, futebol não te dá pouco tempo. Sábado contra o Cuiabá no Beira-Rio tem que vencer. Em relação ao jogo ainda, a gente percebeu que o Cudê só fez 2 substituições. Ele só coloca Matheus Dias na vaga do Arangues e coloca... e também faz outra substituição, que é a entrada do Campanharo na vaga do Depena. Ele disse que não é porque não está satisfeito com o grupo, ele disse que fez as 2 opções por uma opção. Primeiro, que ele fez essa opção de não fazer as 5 substituições porque ele viu que o time estava inteiro fisicamente dentro de campo, que ele tirou o Charles porque já tinha 80 minutos dentro de campo, e uma opção técnica na entrada do Campanharo na vaga do Depena. Mas disse que está satisfeito com o grupo que tem o Eduardo Cudê. Sobre essa escalação, a partir do retorno de Pedro Henrique, Maurício, que são 2 jogadores que vão voltar ao longo da semana do departamento médico, ele fez questão de destacar que pode jogar, por exemplo, com Alan Patrick e Maurício juntos, que são 2 jogadores um pouco semelhantes, são 2 meio-campistas que também chegam lá na frente. Ele disse que ele fez questão de destacar, ele tinha sido questionado só sobre o Maurício, fez questão de destacar que vai ter também o retorno do Pedro Henrique, que vai ser importante, mas ele disse, é uma troca de ideia. É algo difícil, não é algo simples. Ele sempre destaca que os times dele são muito físicos, e ele fez questão de destacar isso mais uma vez, e que fisicamente esse time hoje deu uma boa resposta. E pensando fisicamente no jogo contra o Cuiabá no sábado, porque vai ser um jogo pré-decisão da Libertadores. Dia 1º tem
contra o River na outra terça-feira, lá em Buenos Aires, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E no sábado tem um jogo contra o Cuiabá no Beira-Rio. E ele fez questão de destacar que tem que conversar com cada jogador, ver como cada jogador se encontra, que ainda não sabe quanto tempo cada um precisa de recuperação e que assim não tem como ainda definir quem é que vai começar sábado, mas há uma boa possibilidade do Inter poupar alguns jogadores, mas não todo o time hoje considerado titular. Sobre o que ele viu de início desse time, talvez o que tenha que melhorar aqui, melhorar ali, ele disse que talvez tenha que dar uma melhorada na saída de bola, que ele viu os jogadores muito afoitos saindo com a bola, tem que ter um pouco mais de tranquilidade para sair com essa bola. Mas ele destacou que gostou da força física e da vontade dos jogadores. E aí ele destacou mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas ele destacou mais de uma vez na sua entrevista coletiva, o Eduardo Cudê, que o time dele tem que mudar de ideia, não necessariamente mudar o time. E é isso que a gente já começou a ver hoje aqui. A gente viu um time de intensidade. O último lance do jogo é um lateral pro Inter. E ao invés dele pedir para os jogadores segurarem a bola, não. Ele ficou na bronca porque o árbitro não apitou para ele poder, pro René cobrar o lateral e o Inter ter uma oportunidade de gol. Para vocês verem como é a intensidade desses times do Eduardo Cudê. Mas ele destacou bastante sobre ainda ser muito recente, ainda só 2, 3 sessões de treinamento ainda com esse time. Depois, diretor de futebol do Internacional, que foi anunciado aí há 2 meses e meio, José Olavo Bisol, apareceu também aqui na sala de coletivas para falar. Ele abre a coletiva reclamando de um lance que aconteceu no segundo tempo. Eu até acho que é duvidoso, não cravo como o Inter que foi pênalti. O Inter tem o entendimento de que foi pênalti. Várias pessoas dirigentes que eu conversei aqui, o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol Felipe Becker, o próprio Bisol e as pessoas da comunicação do Inter viram como pênalti. Um lance na grande área em que o Ener Valencia limpa a marcação do Léo Ortiz. O Léo Ortiz dá um carrinho e tira a bola primeiro, é verdade, mas depois há um contato forte do carrinho do Léo Ortiz em cima do Ener Valencia. O Inter ficou pedindo pênalti. O José Olavo Bisol abriu essa entrevista coletiva reclamando desse lance, falando que teria sido pênalti, que é lamentável ter que falar de arbitragem mais uma vez e que o erro foi unânime do árbitro da partida. Sobre outras questões, José Olavo Bisol falou de negociações. Eu questionei ele sobre o dinheiro que pode entrar amanhã da Liga Forte do Futebol, o Libra. Eu falei sobre isso no último vídeo, inclusive quem quiser assistir, não esquece, obviamente, deixar teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, mas no último vídeo eu falo da grana que pode entrar da Liga para uma negociação. Ele falou que essa questão financeira tem que ser sempre pensada, mas que o Inter está analisando o mercado, tem 2 semanas para o fechamento da janela de transferências, mas que ainda assim está satisfeito com o que tem no elenco neste momento. E depois ele foi questionado sobre o Jairo Vink, repórter do canal do Baldasso, sobre se com esse elenco que ele tem à disposição, o trabalho não tenha já errado, enfim, porque com esse mesmo elenco que ele citou ser suficiente, o Inter foi eliminado por Caxias, é verdade, foi eliminado contra o América Mineiro na Copa do Brasil, e ele foi questionado se mesmo assim daria para confiar nesse elenco. E ele disse que sim, que não tem dúvida que esse elenco é o suficiente para o Internacional, quem sabe vencer uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro, que o futebol não é uma ciência exata, e que ainda entende que esse grupo pode dar um resultado positivo. E aí ele entrou na seara dos negócios e ele foi questionado sobre o nome do Geison Murilo, que é jogador que trabalhou com o Eduardo Cudê, zagueiro colombiano, jovem, alto, de estatura e que está sem clube nesse momento, está livre no mercado. E a gente sabe que dentro do mercado de transferências o Inter tem procurado jogadores em fim de contrato, que possam assinar um pré-contrato ou que estejam livres no mercado de transferências. Ele falou sobre o Geison Murilo e ele destacou que não há negociação nesse momento com esse zagueiro colombiano que trabalhou no Celta de Vigo com o Eduardo Cudê. E até não cravou que o Inter esteja necessariamente procurando um zagueiro no mercado. Porque tem a situação do doping do Rodrigo Moledo. Mandar um abraço para o Lucas Colar, que está aqui nos repercutindo na live do Vozes do Gigante. Mas tem que dar uma moral para o Lucas Colar. Mas ele falou que não necessariamente o Inter tem essa necessidade, esse desespero no mercado na busca por um zagueiro. Mas a gente sabe, a informação que a gente tem de mercado é que o Inter sim tem interesse no zagueiro por conta do doping do Rodrigo Moledo. Tu tem só Vitão, Mercado, e aí tem o Igor Gomes, que joga muito mais como lateral direito do que como zagueiro, e tem o Felipe Mota, que é jovem da base. Então o Inter deve trazer um zagueiro ainda nessa janela de transferências e um meia ainda para ser uma reposição pro Alan Patrick, tá certo? O Inter que já vai agora à noite para Guarulhos, volta para Porto Alegre, reapresentação amanhã à tarde no CT Parque Gigante, 13h30 da tarde, estaremos lá também. E à noite tem reunião do Conselho Deliberativo sobre Liga Forte do Futebol ou Liga. Estaremos lá no Beira-Rio para contar também como foi essa situação, porque é uma decisão importante para os próximos 50 anos do clube e uma verba muito importante que pode entrar.
Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.